Bem, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês o exercício 6 da página número 6, que é a figura aí isométrica tridimensional que aparece aí no lado esquerdo, na parte superior. Então, a ideia aqui é traçar passo a passo o exercício para que vocês possam ir acompanhando e de certa forma, ir tentando ver se eu consigo explicar de maneira bem mais detalhada para que vocês consigam pegar o raciocínio e poder saber reproduzir depois com os demais exercícios. Bem, então vamos lembrar novamente a posição em que se encontra cada um dos planos de projeção, π1, π2 e π3, e por quais eixos esses planos são formados. Então o π1 é formado pelo eixo x e pelo eixo z, o π2 pelo eixo x e o eixo y, e o π3 pelo eixo z e pelo eixo y. Convém, então, ainda coloquei ali no lado direito, na parte inferior, o esquadro, nosso esquadro de 30 graus, que nos dá a possibilidade de, ao colocarmos sobre a figura em perspectiva isométrica, identificar quais arestas podem ter as medidas diretamente tomadas na figura para ser transferido para os planos de projeção ortogonal. E por isso, então, eu pedi para vocês colocar aquela fita marcando, então, conforme a posição do esquadro, onde está o y, o x e o z. Então, começando, a primeira etapa que eu sempre solicito para vocês fazerem é a definição das dimensões de máximo comprimento em x, y e z, né? Que isso vai determinar, então, o maior plano da figura em cada um dos planos de projeções π1, π2 e π3. Então, esse quadro está posicionado de maneira que eu consiga pegar, então, a medida do meu maior comprimento em x, que é traçado, então, naquela linhazinha em azul que aparece aí sobre o sólido. Então, tudo que vocês têm que fazer aí é medir, então, essa posição, esse comprimento, né, desse maior x, e aí já traçarem, então, uma reta, né, uma linha auxiliar cruzando o plano π1 e π2 no comprimento do maior x. Então, observando que ali onde o eixo x e o z se encontram é o zero, vocês medem a partir dali, então tracem então, uma linha onde encontrar o maior x. Vamos também fazer a medição do maior z, posiciono o meu esquadro na aresta do meu sólido, onde eu tenho a certeza onde que fica a maior altura desse sólido com relação à base. Traço então ali meu maior z, pego a medida, venho aqui no meu eixo z, a partir do zero, marco sobre o eixo z o maior z e traço uma linha perpendicular auxiliar bem fraquinha, até cruzar a linha em x que eu havia feito previamente. Nesse momento eu tenho então em π1 o plano com as dimensões em bruto, digamos assim, do meu sólido, onde todos os detalhes da figura vão estar contemplados dentro desse plano. Prosseguindo agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para descobrir o meu maior y, ou a minha maior largura do meu sólido. Já tracei ali, posso agora medi-lo, e a partir do meu zero em y, traço sobre o eixo a posição e uma linha fraquinha a 90 graus. Tudo que eu traçar aqui em y, eu já automaticamente traço para o y em π3. π2 e π3, eles têm o eixo y, levo para lá. E agora passo a analisar esse sólido e gostaria que vocês enxergassem que em y nós vamos ter três divisões. Olhar na parte superior, lá em cima vocês vão ver um pequeno retângulo, que vai estar em verdadeira grandeza, depois uma rampa menor que desce, e ela já não está em verdadeira grandeza no plano na vista superior, pois ela está inclinada em relação ao plano π2, e depois nós vamos ter ali lateralmente, né, fica mais, a gente consegue enxergar aí na vista frontal, aquele plano inclinado lá que vai ir desde a base até se unir com a aresta que vai formar então o início lá do plano inclinado menor na parte superior. Então aí nós temos três comprimentos em y, né, que eu vou traçar o primeiro, o segundo, no qual vai ser traçado aquelas arestas ao ser olhadas na vista superior. Transfiro as mesmas distâncias para π3 e analiso x também, quantas arestas em x
vão ser tomadas a partir da base, medidas em X. Eu identifico 4, 3, que são muito fáceis de identificar, que são essas que vão formar o plano inclinado, aquele trapézio no meio da figura e o outro plano inclinado no início. Então eu já traço, né, então, as medidas de X. E agora eu tenho uma outra medida em X, que é onde termina aquela rampa menor na parte superior, sendo que a aresta ela não chega até o plano frontal, ela vai formar linhas escondidas, né, na vista frontal. Então o que eu faço é prolongar em vermelho ali um tracejado até atingir o trapézio no plano frontal, e aí eu vou traçar duas linhas, né, que vão determinar o que? O meu Z e o meu X, daquele ponto lá em cima onde o tracejado em vermelho toca a aresta frontal da figura. Então eu consigo a partir daí definir mais uma vez um comprimento em X, agora eu coloquei em vermelho para vocês poderem acompanhar, e o meu Z também em vermelho. Onde essas duas linhas em vermelho se cruzam, nós vamos ter exatamente aquela aresta no final da rampa que estará então acumulada em um único ponto, que é o cruzamento dessas duas linhas em vermelho. Então a partir daí, dessa informação começa a ficar mais claro. Então eu preciso agora traçar o meu última altura em Z, que é daquele plano intermediário, que apareceu ali agora para vocês. Eu traço aquele Z, e a partir de então eu posso começar a definir então a minha figura. Eu vou traçando, começando pela vista frontal. Pego todas as arestas visíveis na vista frontal que vocês identificam no sólido. Então aqui acabamos de fazer então aquele primeiro plano inclinado. Observe que ele está menor porque houve uma redução, por isso ele não está em verdadeira grandeza. Em seguida nós temos o segundo plano, que também está reduzido, por ele não estar paralelo ao π1, e ele fica reduzido. E finalmente a gente consegue, unindo então os dois vértices, ter aquele trapézio, que esse sim vai estar em verdadeira grandeza, pois ele está paralelo ao plano π1. Para completar a vista frontal, precisamos somente traçar então aquela vista escondida da rampa lá, que aparece atrás. Aquela rampa ela tem início no maior Z, e ela vai descer até o ponto em que ocorre ali o cruzamento das duas linhas auxiliares em vermelho, que é exatamente o final da rampa. Como ela está escondida, a gente representa ela com uma linha tracejada. Nesse momento, a vista frontal está concluída e nós passamos agora a trabalhar na vista superior, que é o mesmo procedimento. Vamos traçando as arestas visíveis, né, olhando no primeiro plano. E aí, como conseguimos nesse momento concluir o primeiro plano, né, da figura, que é aquele plano inclinado, que aparece então acumulado. Em seguida, então, vamos traçar as arestas que formam o outro plano inclinado na parte superior. Nesse momento a gente tem então aquele primeiro retângulo lá em cima que está em verdadeira grandeza, que aparece então aqui na vista superior, na parte direita superior dela. Na parte direita inferior aparece um retângulo, mas nada mais é do que aquele que é acumulado daquele plano inclinado na parte direita da figura. E ao fechar aqui então a gente tem a rampa menor na parte superior, que ela não vai estar em verdadeira grandeza, mais uma vez ela não está paralela ao plano π2. Então temos nesse momento concluído a vista superior. E agora vamos então para a vista lateral esquerda. Então começo a traçar no primeiro plano o triângulo que a gente enxerga no primeiro olhar, digamos assim, da vista lateral esquerda. Em seguida, o segundo triângulo. E finalmente vamos traçar as arestas da parte superior, onde no final nós vamos enxergar o C, como parece uma letra C ali, só que acumulada, pois ela não vai estar paralela a π3. Então vamos determinar as demais arestas, que vão formar minha vista lateral esquerda. E aqui então, limitada pela linha vermelha, que é justamente onde termina a rampa menor, na parte superior, a gente finaliza a nossa figura, o nosso C acumulado. O que está faltando agora é a informação para dizer que na parte, digamos assim, do sólido, na parte superior, temos ali um plano inclinado que compõe ele.
a única informação que nos permite fazer isso é um tracejado que vai nos determinar esse plano inclinado. Dessa maneira, o exercício ele está concluído. E é importante, então, aqui observar, pessoal, exatamente as etapas que foram seguidas. O traçado das linhas auxiliares, com todos os níveis de Z, X e Y. No segundo momento, a gente identificou os pontos que estariam sobre planos oblíquos, projetando ele em cima de arestas que vão estar no plano frontal, que no caso aqui foi representado pelas linhas em vermelho. E na sequência, então, a gente começou a unir, né, as linhas, a traçar as linhas, primeiramente nos eixos que estão ortogonais aos eixos X, Y e Z, e depois, por concordância, a gente pegou os vértices que estavam em cima de arestas traçadas sobre os eixos ortogonais e unimos esses vértices para formar então as arestas dos planos oblíquos, que são arestas que elas vão estar reduzidas, não vão estar em verdadeira grandeza. Então, seguindo esse procedimento, por mais complexo que seja a peça, nós vamos conseguir realizar os exercícios. Espero que vocês tenham gostado aí. Está então a resposta do exercício 6 da página 6, para que vocês possam então fazê-los por vocês mesmos.